Olá, como estamos? Vocês estão bem? Aqui também vamos na quarentena seguindo, né? E nos defendendo aí da pandemia. Espero que vocês estejam bem também. Assim, alguns conhecidos às vezes começam a apresentar, né, a contaminação. Tem um colega lá do Hilarion, um colega lá que ele está internado no Emílio Ribas, né? Tá bem, vai estar sob cuidados lá, né? Esperamos que ele retorne em breve, né? Da sua internação, né? Ele está com Covid-19 confirmado. E assim, né? Parece que as coisas ficam distantes, mas quando a gente começa a perceber em companheiros nossos, né? A gente vê que não é brincadeira. Mas vamos lá, deixe-me falar. A oitava aula do nosso livro do Aprendizes do Evangelho, eu vou fazê-la inteira, a parte A e a parte B, porque a Renata, ela está preparando a defesa dela do TCC, né? Então ela está numa fase aí de conclusão, talvez para a semana que vem ela já consiga voltar, senão eu continuo com as aulas, ok? Então vamos torcer para que também ela obtenha o sucesso dela agora nessa fase final de conclusão, né, do curso dela. Então, eu vou hoje, a nossa oitava aula é sobre a anunciação, né, a Maria, do nascimento de Jesus, né, um trecho que vamos falar da vida dos 12 aos 30 anos, né, e a parte A é exatamente a anunciação do nascimento, né. Logo no começo do nosso capítulo, sim, desculpe, antes de eu começar, seria interessante que vocês, antes de verem esse vídeo, né, fossem lá no livro e pegassem a matéria e dessem uma lida completa. Porque assim fica mais fácil para acompanhar, né, que eu vou estar aqui com o livro também acompanhando, como também para facilitar, às vezes, o entendimento, ok? Então, nós vamos agora iniciar. E logo no início, que fala da parte da anunciação e nascimento de Jesus, que é um assunto bastante, um tanto quanto controverso, né? É importante, nesse momento, a gente primeiro ler uma parte inicial de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, deixe-me ler. Logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, objetivo dessa obra. Kardec nos diz: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras partes desse evangelho têm sido objeto de muita controvérsia. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, ou seja, o ensino moral contido no Evangelho trazido por Jesus, tá? É importante ressaltar esse aspecto, porque ainda hoje, decorrido quase 2000 anos, muitas pessoas ainda discutem da virgindade de Maria, do sumiço do corpo de Jesus, quando ele foi encerrado naquela caverna lá e depois fez a aparição primeiro para Maria Madalena, depois para Maria, depois para os apóstolos, né? Quanto ao seu corpo, se era real, se era fluídico, né? Então, é importante que a gente possa estudar essa matéria à luz da doutrina e da razão nossa, do entendimento, né? Mas sem penetrarmos numa discussão ou numa possessão não é a palavra, numa obsessão de querer saber estes detalhes, pois que eles de fato não nos levarão a nada,
ok? Então, vamos um pouco acompanhando o nosso livro, né? Que, como diz aqui, dos 4 evangelistas, somente Lucas e Mateus relatam a história do nascimento de Jesus, né? E é importante saber que as narrativas de Lucas, né, expressam o ponto de vista de Maria, porque Lucas não conheceu Jesus, Lucas vem a conhecer Paulo, né, o Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo, e ele entrevista Maria para elaborar o seu evangelho e posteriormente também o Ato dos Apóstolos, ok? Então, Lucas aborda o nascimento por esse prisma, conversando com a própria Maria. E Mateus já pelo prisma da visão de José, né? Então nós temos lá no Mateus e Lucas a narrativa, né? Do nascimento de Jesus. E aí tem todo aquele aspecto da virgindade de Maria, né? E aí nós vamos ver que, na realidade, quando se fala a virgem, né? O Mateus, principalmente, que quer ressaltar diante dos judeus a vinda do Messias e que era o cumprimento de todas as profecias feitas do passado, mormente a profecia de Isaías, né? Então, ele ressalta estes aspectos e o próprio Jesus, em dados momentos, como nós vimos na aula passada, sobre o batismo dele com João Batista, né, de que era dado a ele cumprir as profecias feitas anteriormente, ok? Então, em Isaías, que faz parte do Velho Testamento, no capítulo 7, no versículo 14, eu vou ler diretamente aqui da Bíblia, diz o seguinte: Por isto, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco, que é Emmanuel, né? Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então está aqui escrito uma virgem, isso na tradução da Bíblia para o português. Mas aqui tem uma observação na própria Bíblia, né? Uma Bíblia católica, ao pé da página, que diz o seguinte: os textos gregos e latinos traduzem assim a palavra hebraica que designa uma moça. De fato, a Bíblia não aplica jamais esse termo para uma mulher casada. Ou seja, determinar que Maria era virgem significa apenas que ela era não casada ainda. Ela ainda não tinha se unido com o José. Então, a designação uma moça ou virgem é que ela ainda era solteira, né? Não significando, entretanto, de que ela tenha sido concebida, né, virginalmente pelo Espírito Santo, né, para a vinda de Jesus na Terra encarnado, ok? É interessante a gente saber essa palavra, né? Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, tá? A reencarnação pressupõe um ciclo de existências a que a gente é submetido para o nosso processo evolutivo. Antes do planeta Terra ser, Jesus já era, né? Então Jesus encarnou na Terra. Agora, quando Lucas, no seu evangelho, faz a anunciação, ele diz o seguinte, quando ele se apresenta a Maria, ele diz, o anjo Gabriel, quando aparece a Maria, diz o seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E aí ele dá ciência de que ela conceberá aquele que será o Messias a redimir os pecados do mundo, ok? E é interessante que exatamente a prece Ave Maria decorre dessa passagem de Lucas, que na sequência, num relato sobre a visita de Maria
a prima Isabel, que estava já grávida de João Batista, né? Isabel, ao recebê-la, diz o seguinte: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, ao receber Maria na sua casa, né? Então, em Lucas, e a descrição da recepção de Isabel de Maria é o início exatamente da prece Ave Maria, ok? Bom, isso posto agora para o nosso entendimento à luz da doutrina e diante da nossa própria razão, aquele que veio e nos afirmou que ele não vinha destruir a lei, mas sim dar cumprimento, significa que ele não ia derrogar parte da lei ou só um pedaço da lei, mas toda a lei. Então, não seria concebível, no nosso entendimento, que Jesus viesse derrogar as leis da natureza, da encarnação de um espírito na matéria, né? Ele seria, talvez, pelo menos ao nosso ver, né, uma aberração ou uma coisa divina, mas ele deve ter vindo pelos processos normais, que é pela gravidez da relação do homem e da mulher, no caso, José e Maria, ok? Então, para o nosso atendimento, segundo a doutrina, essa controvérsia da virgindade de Maria, ela fica um pouco afastada e não tem muito sentido, né? Porque também os posteriores aos evangelistas, né, ao quererem darem o tom da divindade de Jesus, tanto é que o associam como Deus, e não como espírito, como nós entendemos, de elevadíssima hierarquia, governante do nosso planeta, né? Eles fazem com que Jesus, como Deus, tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ou seja, não veio por um ato entendido pela nossa antiga moral pecaminosa da prática sexual, o que não tem nada de pecaminoso, né? O sexo é a elaboração divina de nós, espíritos co-criadores do universo. Nós, em plano menor, evidentemente, ok? Voltando ao nosso livro, então, sobre a Anunciação, temos esses detalhes para comentar. E assim, fica aberto para vocês também. Vocês têm o nosso contato aí no nosso grupo do WhatsApp, ou mesmo do Messenger, né? Trocarmos ideias, darem a opinião de vocês, tirarem alguma dúvida que a gente possa sanar, né? Então, ficamos nesse aspecto de estudo em conjunto desta parte do nosso livro, que tem o objetivo mais de esclarecer perante esses questionamentos que se faz ainda ao nosso tempo, ok? E o texto do nosso livro ele é cheio de exemplos, né? E, e faz com que eu sintetizei um pouco mais para que o nosso vídeo também não fique muito extenso, ok? Uma outra questão logo no começo que eu pulei, vocês me desculpem, que é assim, na introdução, logo na primeira página do início desse capítulo, né? Eles explicam aquilo que falávamos de que, como Kardec explicou, que são assuntos controversos. Nosso livro, eu vou ler esse trecho, né? Hoje não existe qualquer dúvida sobre a existência histórica de Jesus. E há um bom levantamento dos aspectos culturais e sociais da época que nos fornece um panorama da sociedade ao tempo de Jesus. Mas muitas perguntas permanecem sem respostas conclusivas, o que dá margem para esses questionamentos, né? E entre estas perguntas estão: teria de fato Jesus nascido em Belém? Isso está descrito nos evangelistas para, inclusive, dar cumprimento, como nós já falamos antes, às profecias anteriormente feitas, né? Mas não há uma certeza de que ele teria nascido em Belém, e aquela questão do
como se fala no inventário de pessoas, da contagem das pessoas que os romanos pediram para que o cabeça do casal, no caso o homem, José, fosse para o lugar onde teriam nascido. Né? Me parece que isso não aconteceu de fato. Né? A outra questão, Herodes teria decretado a matança dos inocentes? Historicamente, pelo relato que está na Bíblia, algo deveria ter sido notado pelos historiadores da época, principalmente Flávio Josefo, que é um historiador judeu, e ele teria dado conta, né, deste fato tão aterrador, nessa matança. Então, não há uma comprovação histórica de que isso de fato tenha acontecido. Né? E Flávio Josefo, inclusive, é como para confirmarmos a existência histórica de Jesus fora da Bíblia, ele, um historiador, ele cita a existência do profeta Jesus, né? Só que como tantos outros judeus, né, não aceitavam como o Messias, como até hoje não aceitam, tá? E aí tem outros questionamentos, se Jesus teria permanecido de fato no Egito até a morte de Herodes, quem eram de fato os três reis magos, e eles chegaram a ir visitar, né? Qual seria esta estrela que se movimentava no céu? Então, muitas dessas narrativas são lendas criadas em torno de Jesus no processo de mistificação ocorrido ao longo dos séculos posteriores. Como eu falei, né, a intenção do catolicismo e para poder ter força, principalmente entre os pagãos, né, de que Jesus era uma divindade, associando como Deus e criando assim a trilogia, da qual o Espiritismo não aceita, né? Não tem muito sentido. Criar uma série de lendas e histórias para que pudessem as pessoas muito ignorantes, nós naquela época, né, tivéssemos essa ideia de que não, Jesus é Deus, né? Que ele fazia aqueles efeitos ditos miraculosos, mas não, 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 não tem muito sentido para nós. Né? O espírito de hierarquia elevadíssima, sabemos, e é o exemplo maior de moral para todos nós, ok? Então, na parte que se segue ao nosso livro, tem outros assuntos que depois, se vocês acharem interessante comentarem, estejam à vontade. A infância de Jesus, na parte B, né? Porque os relatos da existência de Jesus até a sua vida pública, aos 30 anos, né? Não é pelos evangelistas comentada, né? Então, somente no nascimento e depois, com certeza, quando Jesus tinha 12 anos, quando ele e seus pais vão a Jerusalém, que era costume dos judeus irem ao templo de Jerusalém, e, e é naquela passagem, aos 12 anos, que na volta, como eles até para evitarem assaltos, terem companhia, eles seguiam sempre em caravanas. E o menino Jesus, como uma criança, um pré-adolescente, né, ele ia com outros à frente. Quando os pais estavam voltando para Nazaré, eles se deram conta que Jesus não estava naquela caravana. E eles voltam, né, para o templo e lá o encontram conversando com os sacerdotes. Né? E há aquela frase que Jesus dá quando Maria lhe pergunta, né, que ele estava fazendo. Ele fala, eu converso aqui, eu estou na casa de meu pai, né? Dando a entender de que este pai era Deus, ok? Ainda em Lucas, né, Lucas, sobre a citação da infância, quando eles voltam para Galileia, né, há a citação de Lucas de que o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Então há algumas referências, sim, da vida física de Jesus na infância e na adolescência, isso em contrapartida à controvérsia que geram de que Jesus não tinha um corpo físico como o nosso, que ele era um corpo fluídico.
Esse entendimento, a gente vai ver mais adiante, e é aconselhável, depois vocês darem uma olhada no livro A Gênese, de Kardec, tá? Que lá na parte final, quando vai falar dos milagres do Evangelho, tem o item 64 sobre o desaparecimento de corpo de Jesus, né? Então, nesse trecho, eu vou ler um pouco dessa parte do que Kardec explica, segundo os esclarecimentos da espiritualidade superior. O desaparecimento do corpo de Jesus depois da sua morte foi objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas sobre o relato de mulheres que se apresentaram ao sepulcro no terceiro dia e ali não encontraram. Uns viram desse desaparecimento um fato miraculoso, outros supuseram uma retirada clandestina. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas tão somente um corpo fluido. Não fora durante a sua vida senão uma aparição tangível em uma palavra, uma espécie de agênere, que é uma entidade que visível, tangível, mas não é matéria como a nossa, né? Mas é mais sutil. O seu nascimento e morte e todos os atos materiais da sua vida não seriam senão uma aparência, o que não condiz com aquele que veio revelar as verdades, aquele que dizia que não veio derrogar as leis, ok? Foi assim. Disse que seu corpo, retornado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E foi com esse mesmo corpo que ele se mostrou depois da morte. Sem dúvida, diz no último trecho aqui Kardec, semelhante fato não é radicalmente impossível, segundo o que se sabe hoje sobre as propriedades fluídicas, né? Mas seria ao menos inteiramente excepcional e em forma formal de oposição ao caráter dos agentes. A questão é, pois, saber se tal hipótese é admissível ou se é conformada ou contradita nos fatos. E aí ele se delonga um pouco mais na explicação disso. Enquanto encarnado, Jesus teve, na realidade, no entender da nossa doutrina, o corpo físico como nós o entendemos. Após o seu desencarne, após desse momento, apresentar-se aos seus discípulos, ele sim apareceu em corpo fluídico. Primeiro, mediunicamente, através de alguns médiuns, que não são muito citados, mas que isso se encontra como fato descrito na Bíblia, mas que ele, naquela permanência por cerca de 40 dias junto dos seus discípulos, dando as instruções do trabalho deles, era um corpo fluídico, sim. Ok? Então, é um pouco esta conclusão. Aqui, mais para o final do nosso capítulo, no livro, a desconstrução do mito, né? É exatamente aquilo que falamos, né? A Herculano Pires, na sua obra Revisão do Cristianismo, que Kardec foi o primeiro a ter coragem de submeter o Evangelho, no sentido global do termo, às divisões necessárias para separar do texto, dividido em 5 partes, né? Aquele do ensino moral que é inatacável, né? Foi o que nós falamos logo no início deste vídeo, ok? E umas considerações de André Luiz no final desse capítulo, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 26, que André Luiz diz o seguinte, vamos ler aqui juntos. Desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se resume pedras e arbustos, animais e criaturas humanas representando os diversos reinos da evolução terrestre para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza, que é o seu evangelho de luz, o evangelho de amor.
Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor de vozes de mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações, não na forma social que sempre lhe será vestimenta das necessidades da ordem coletiva, mas no hábito das almas em função da vida eterna. Então, ele veio como salvador de nossos espíritos, do nosso processo evolutivo, dar-nos o roteiro, o caminho da nossa evolução, e não libertarmos dos nossos problemas materiais, né? Dos nossos relacionamentos conturbados, mas sim de como nos relacionarmos nesses relacionamentos para podermos evoluir. Fazendo o quê? Amando ao próximo como a nós mesmos. Antes dele, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões, guerreiros e políticos, filósofos e profetas alinhavam-se na memória popular, recordados como disciplinadores e heróis, mas todos desfilaram com exércitos e fórmulas, enunciados e aviso em que se misturam retidão e parcialidade, sombra e luz. Ele, entretanto, chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito em todos os climas da Terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores, de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que ranger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-la com a sinfonia universal do bem eterno. Nesse trecho que André Luiz nos traz, né, a gente vislumbra a maravilha de que todos nós, a nossa humanidade do nosso planeta, pertence a uma harmonia universal. E Jesus, como o pastor de todos nós, né, veio exatamente recolher o rebanho para conduzi-lo ao aprisco do seu amor, para esta harmonia universal. E, desde a sua vinda há quase 2000 anos, hoje sabemos que estamos no limiar de uma nova era, na qual aqueles que, ao longo do tempo, das diversas reencarnações, procederam de forma a caminhar o máximo possível dentro dos padrões preconizados por Jesus para nosso processo evolutivo, com certeza, segundo sua promessa, herdaremos a Terra. E assim, nós estaremos num processo evolutivo dentro dessa harmonia. Aqueles que não conseguiram seguir no trajeto dos séculos este processo de amor ao próximo, com certeza não serão nunca, jamais desamparados, mas irão para uma nova classe, uma nova turma, como com um aprendizado, uma repetição escolar e, da mesma forma, colaborar com os espíritos que se encontram na nossa retaguarda para poder ajudá-los a evoluir também. Ok, meus queridos, então ficamos assim. Esta é a aula de hoje. Eu espero que depois vocês se pronunciem, dando ideias para a gente melhorar o processo de comunicação durante essa quarentena. Sugestões sobre a aula ou comentários, ou se tiver alguma dúvida, por favor, se manifestem e a gente vai tentar dirimi-las, ok? Fique com Deus, uma boa semana e vamos lá, se Deus quiser, isso também vai passar. Um beijo a todos, fiquem com Deus.